Olá, buenos dias, meus amores, como vocês estão? Um beijo bem grande da maestra, tá bom? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre los artículos, tá bom? Uma matéria bem fácil, não se assustem. Tem algumas regrinhas, mas nada que a gente não consiga tirar de letra. Então, meus amores, preste atenção aqui. Os artigos em espanhol, eles são chamados de artículos e eles são classificados de três formas. Eles são classificados em definidos, que é determinados ou determinantes, indefinidos, que é indeterminados ou indeterminantes, e neutro, que é o lo. A gente vai ver lá na frente aí o pronome neutro lo, tá? Mas a gente vai começar pelos definidos, né? Ou determinados. Esses artigos, eles são chamados assim porque eles definem ou determinam o substantivo que estão acompanhando. A gente usa eles para se referir a algo que já conhecemos, para falar de algo que a gente sabe do que se trata, tá? Ou seja, a gente usa para falar de algo que a gente já é conhecido nosso, que a gente já tem uma certa intimidade com aquilo, então a gente vai usar os determinados, né? Que é o el, o los, o la e o los. Então preste atenção aqui. Assim como no português, eles variam em gênero e número, ou seja, eles variam em feminino, masculino, singular e plural. E aí nós temos aqui masculino, el, no singular, plural, los. Feminino, singular, la, plural, las. Certo? O feminino, nós temos la para singular e las para plural, que no português seria o, a, os e as, tá? O artigo ele parece muito com o pronome pessoal ele, tá? Que no espanhol a gente chama de el. Então, gente, a grafia é a mesma, tá? Se vocês verem um artigo que é com acentuado, não é artigo, é o pronome personal ele. Ou seja, é o pronome pessoal do caso reto, ele, tá bom? A diferença é somente o acento. Com o acento, ele se transforma em ele, do pronome pessoal. Sem o acento, ele é o artigo ele é o artigo determinado. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver, ó. El hombre es muy alto. Eu disse que o homem é muito alto. Quando eu digo que el hombre es muy alto, então eu vou usar esse pronome aqui, ó, que vocês estão vendo, masculino singular el. Agora, se eu disser el es muy alto, eu usei o ele, e aí ele vai vir acentuado, e aí ele não será um artigo, tá, gente? Ele será um pronome. Então, a diferença é essa. Com acento, pronome. Sem acento, artigo determinado, tá bom? É bem fácil, não tem nem como vocês errarem. Outra observação importante é o las, do feminino, tá? O las, ele é o artigo feminino plural. O singular é lá. Então, a diferença do singular para o plural é apenas o S, tá vendo? Feminino lá, plural las. Já no masculino, o plural é los, certo? E no singular, eu não falo lo. Eu digo ele. Tá? Cuidado para vocês não errarem, porque vocês podem pensar, mas se no singular é lá e o plural é las, então o singular vai ser lo. Não, o lo é artigo neutro, tá bom? Então o masculino
eu uso no plural los. Já o singular eu uso ele. Então são as regrinhas que tem como vocês não errarem aí na hora de fazer os exercícios. Vou dar um outro exemplo aqui também. Se eu disser, o professor é alto. Vou dar um exemplo em português. O professor é alto. Em espanhol, ficaria assim. El maestro es alto. Se eu falar, lo professor es alto, está errado, tá? O lo é neutro e não se usa com o substantivo. Então, eu vou usar o ele, tá? Los... Ah, tá. Aqui tem o uso. O uso com substantivos. Olha. La calle es larga. A rua é grande. Reparem que o pronome, o artigo tá junto do substantivo. Quem é o substantivo aqui? Calle, tá? Que é rua. El vecino está ocupado. O vizinho está ocupado. Reparem que o artigo, ele tá junto com o substantivo. Quem é o substantivo aqui? Vecino, que é vizinho. Las hijas de José estão em Espanha. Las hijas de José estão em Espanha. Então, las está acompanhando o substantivo hijas. Los dias está mais curto. Os dias estão mais curtos. O artigo está acompanhando o substantivo dias. Então, aqui é a forma como eu uso o artigo determinado diante de substantivo. Com os dias da semana e datas. Ó, nasci el 9 de enero. Reparem que eu tenho a data e ao lado eu tenho quem? O artigo, né? Então, ele vai vir sempre junto com a data. Los viernes salimos com amigos. Às sextas saímos com os amigos. Olha, eu tenho sexta-feira aqui, né? Que é um dia da semana. E junto dele vem quem? O artigo. Então, ele vem sempre ao lado aí do dia da semana ou da data. Com as horas. Voy a la universidad a las 7. Então, eu vou à universidade às 7. Então, aqui, ó, tá vendo? O artigo, ele tá junto de quem? Da hora, né? Las 7. Salgo a las 6 em ponto. Saio às 6 em ponto. Então, aqui eu tenho a hora, que é 6. E junto dele, né, ao lado, vem quem? O artigo determinante. Então, é dessa forma que a gente usa, então, os artigos diante de dias das semanas, datas e horas. É bem facinho, né? Agora, gente, vamos falar sobre os artigos indeterminados, né? Ou indefinido do português. Os artigos indefinidos ou indeterminados, em espanhol, eles são usados quando nos referimos a algo em geral ou algo não específico, algo não conhecido, tá? Por exemplo, eu vou dizer para vocês assim: hay um paraguas debaixo da mesa. Eu disse que tem um guarda-chuva embaixo da mesa. Repare que quando eu falo que hay um paraguas debaixo da mesa, eu estou falando que tem um guarda-chuva embaixo da mesa. Eu sei quem é o dono desse guarda-chuva? Não, eu não sei quem é. Então, é algo para mim desconhecido. Alguém deixou esse guarda-chuva lá e depois provavelmente vai buscar. Mas aí eu digo, hay um paraguas, né? Tem um guarda-chuva. Então, é um guarda-chuva qualquer que eu não sei quem é o dono. Mas se eu falasse, por exemplo, el paraguas está debaixo da mesa. Quer dizer, o guarda-chuva está debaixo da mesa. Provavelmente, eu sei quem é o dono daquele guarda-chuva. Então, se eu sei quem é o dono, é algo conhecido, eu vou usar o artigo determinante. Mas como eu não sei quem é o dono, aí eu vou usar o indeterminado, tá? Outro exemplo. Queria uma hoja para sacar apuntes. Eu queria uma folha para tomar nota. Então, eu estou pedindo qualquer folha. Qualquer folha que tiver por cima da mesa, eu gostaria de pegar para eu anotar as notas. Então, eu digo uma hoja.
desculpa, para sacar apuntes, né? Agora, se eu falasse, quero la hoja para sacar apuntes, então eu ia dizer, eu quero a folha, é aquela dali, eu sei qual é a folha, é aquela que está na minha frente, tá? Então eu usaria o determinado. Reparem, os artículos indeterminados, eles acompanham a los sustantivos comunes que se refieren a personas, animales o cosas no conocidas. Son una, unos o unas. Por ejemplo, una casa, un coche, unos caramelos ou uma silla. Então, olha só, traduzindo. Os artigos indeterminados acompanham o substantivo, os substantivos comuns que se referem a pessoas, animais, coisas ou coisas não conhecidas. Quais são os artigos indeterminados? Una, unos e unas. Por exemplo, uma casa, um coche, uns doces, umas cadeiras. Entenderam, gente? Então, os artigos masculino singular é e unos. No feminino é una e unas. Aqui pra gente, no português, seria uma, uns e umas. Entenderam? Outra observação importante. Cuidado com o artigo no singular masculino, tá? Algumas pessoas pensam que o artigo indeterminado masculino em espanhol é uno. Só, gente, que não se escreve uno, tá? Uno é um jogo, que provavelmente vocês conhecem esse joguinho aí. Uno, tá? Uno em espanhol é o numeral 1. Então, em português, uno é aquele joguinho que as crianças costumam jogar. E no espanhol, uno é o numeral 1. Agora, o artigo indeterminado é sem o O no final, tá bom? Isso aí é para vocês também não errarem na hora de colocar de fazer os exercícios. Vamos lá. Las contrações. Também é bem fácil. Em espanhol, nós só temos duas contrações, que é o al e o del. Em português, a gente tem vários, né? Nós temos em português a preposição a mais o artigo a, que aí é a contração denominada crase. Nós temos preposição mais advérbio. A preposição a mais o advérbio fica aonde nós temos preposição mais pronomes demonstrativos, que é em mais este, que fica neste, por mais os, que fica pelos, e assim por diante. Então, em português, a gente tem várias contrações, né? Contrações, para quem não sabe, é a preposição mais um artigo, mais um pronome e assim por diante. Então, em espanhol, nós só temos duas. Quais são? É o al e o del. O al é a fusão da preposição a mais o artigo el, que significa ao, e del, que é a fusão da preposição de mais o artigo el, que significa do. Por exemplo, el domingo fuimos al cine. Em português no domingo fomos ao cinema. Então, gente, toda vez que tiver o al, né, em espanhol, na tradução, vocês vão usar o al. O al, traduzindo para o português, é ao. Então, isso é uma contração, que é a junção de uma preposição com um artigo. La casa del jefe es larga. A casa do chefe é grande. Então, quando eu vou falar do, eu uso del. Outro exemplo. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Fui ao cine com mis hermanos. Eu fui ao cinema com meus irmãos.
Então, quando eu digo que eu vou ao cinema, eu uso aí, né, a preposição a mais o artigo o em português. Quando eu jogo para o espanhol, eu digo al. Se eu disser voy al cuarto de baño, vou ao banheiro. Quando eu digo que eu vou ao banheiro, traduzindo para o espanhol, eu vou ao quarto de banho. Então, eu uso aqui a contração al. Tá bom? A casa da minha tia é pequena. Então, quando eu digo a casa da minha tia é pequena, aí quando eu traduzo, la casa de mi tia é pequena. Então, aí eu já vou usar o dele, tá bom? Então, em espanhol, lembrando que nós só temos duas contrações, que é o al, a L, e o del. Tá bom, crianças? É bem fácil. Vocês não vão esquecer nunca. Agora a gente vai para o artigo neutro lo. O artigo neutro lo, esse artigo, crianças, nós não temos em língua portuguesa, tá? Com essa nomenclatura aí, nós não temos, ele não existe. Ele tem esse nome de neutro pelo seguinte motivo. Nós não temos uma variação dele para o feminino ou para o masculino singular ou plural. Ele não varia em número ou gênero. Por isso que chamamos de artigo neutro lo. Lembrando que os determinados e os indeterminados, ele variam em gênero e número singular e plural. O neutro não. O artigo neutro, ele não varia, tá? Nem feminino ou masculino e muito menos singular ou plural. Ele não varia de jeito nenhum. Mas qual é a função desse artigo, professora? Vamos lá. A função desse artigo é substantivar. O que é substantivar? É tornar uma palavra substantivo. Você vai pegar um termo que não é um substantivo e vai transformar em substantivo. Tá? Eu não posso dizer Loninho é guapo, por exemplo. Eu não posso falar que Loninho é guapo. Se eu usar o lo com ninho, eu estarei usando o lo com substantivo, que é ninho, menino. O artigo correto para ninho seria ele. Por que ele ninho? Porque eu não posso nunca, jamais usar o lo diante de substantivo. Então, o artigo neutro lo, ele pode ser utilizado com adjetivos, advérbios, particípios ou com orações que tenham o pronome relativo que. Observe estas frases aqui. Lo bueno es que mañana viajaremos a Espanha. Nesse caso aqui, eu tenho o bueno, que é um adjetivo. Em português, traduz assim: o bom é que amanhã viajaremos a Espanha. Então, gente, se eu tenho aqui um adjetivo, né, que é o bueno, fica correto usar o lo? Sim, corretíssimo. Eu não posso dizer el bueno, la bueno, los buenos, tá? Eu vou usar o lo. Então, o lo, o artigo neutro lo, eu uso sempre junto com o adjetivo. Quero encontrar-lhe lo antes possível. Reparem que eu tenho lo e diante dele eu tenho quem? Antes. Antes é um advérbio de tempo. Por isso que eu usei o lo, porque eu só posso usar o lo diante de adjetivos, advérbios, particípios ou pronome relativo que. Lo proibido é sempre los mais deseado. O proibido é sempre o mais desejado. Eu tenho lo e diante dele eu tenho proibido. Proibido é um verbo no particípio. Lembrando que o particípio, ele sempre termina em ado ou ido. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo no particípio terminado em ido. Então, tá correto aqui. Eu posso usar o lo tranquilamente. Lo que me hace feliz es estar contigo. Lo que.
Reparem que diante do lo tem o que. Esse que aqui é um pronome relativo, então tá correto. Lo de Pedro foi maravilhoso. Quando a gente usa lo, mais a preposição de, que no caso é lo de Pedro, que vocês estão vendo aí na última frase, quando eu uso então o lo, mais o de, mais um substantivo, Pedro, a gente está se referindo a alguma coisa que aconteceu ou acontece em relação a Pedro. Eu não estou deixando claro o que é, mas quando eu falo com alguém, o meu interlocutor sabe do que eu estou falando, correto? Se eu olho para alguém e digo, lo de Pedro foi maravilhoso, então a pessoa sabe do que eu estou falando. Foi alguma coisa que aconteceu com Pedro e que eu estou falando que foi maravilhoso. Vou dar um exemplo. De repente, Pedro foi aprovado no concurso público. E aí eu encontro o pai dele e digo, lo de Pedro foi maravilhoso. Então, ele sabe, o pai dele sabe do que eu estou falando. O pai dele sabe que eu estou falando, que eu estou feliz que ele passou no concurso público. Então, gente, quando eu falo lo mais de mais substantivo, tá? Eu estou me referindo a alguma coisa que aconteceu em relação à pessoa, tá? Assim, dificilmente vai aparecer esse lo mais preposição, mas quando aparecer a preposição e o substantivo, vocês já vão saber que vão usar o lo, tá bom? É bem facinho, não tem nem como vocês errarem. Se eu falar também, lo de cocinar em la Navidad me encanta. Então eu disse que o bom de cozinhar no Natal me encanta. Estou dando um exemplo aqui. Então eu estou dizendo que o fato de cozinhar no Natal me encanta. Entendeu? É importante, eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar, então eu posso usar que lo de cocinar. Lembrando que cocinar tá no infinitivo, então toda vez que tiver no infinitivo acompanhado do de, eu uso o lo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui nós temos expressões idiomáticas em espanhol. Expressões idiomáticas ou expressões populares dizem muito, mas muito sobre o contexto cultural de um povo, né? De um país. E também eles colaboram com a sintetização da linguagem, do seu entendimento entre partes, entre as pessoas. Por exemplo, para quem gosta de língua estrangeira, para quem gosta de língua espanhola, conhecer as expressões típicas ou como falar em espanhol uma expressão é muito bom para vocês desenvolverem a fluência na língua. Isso vale também, gente, para o inglês, para o italiano, para o francês, qualquer língua que vocês gostem ou se interessem em estudar, é importante que vocês aprendam algumas expressões idiomáticas, entendeu? Então nós sabemos que cada país ele cultiva suas culturas, tanto as culturas típicas quanto nas falas, nos dizerem. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas expressões idiomáticas, né, que a gente costuma falar. Cada estado tem uma expressão diferente. Então nós temos dá um portaço. Quando eu falar dá um portaço nele, é bater na porta. Buscarle 5 pies al gato é procurar pelo ovo. Procurar pelo em ovo, perdão. Echar de menos é sentir saudade. Lembrando que em nenhuma outra língua, né, estrangeira existe a palavra saudade, somente em português.
E aí a gente fala, gente, eu tô com tanta saudade de vocês, eu tô falando que eu sinto falta de vocês, né? Então no inglês, no espanhol ou nas outras línguas, eles não falam saudade, eles dizem que eles sentem falta da pessoa ou sentem falta de algo. Então quando eu digo sentir saudade ou sentir falta, eu digo echar de menos. Hacer la vista gorda é ter mais vontade. Você pede, por exemplo, a mamãe pede para as meninas lavarem a louça. Aí as meninas não lavam a louça. Aí a mãe vai e fala, tu hice la vista gorda, chica, né? Ou seja, ela fez la vista gorda porque ela teve uma má vontade. Ela não foi lá e lavou a louça para a mãe. Poner los cabellos de punta. Poner los cabellos de punta é ficar de cabelo em pé. Nossa, fulano me deixa de cabelo em pé, só faz besteira, né? Então, eu usaria essa expressão idiomática que é poner os cabellos de punta. Tener mala gana. Fulana não tem gana de nada. Ou seja, ela não tem vontade de nada, né? Então, tener mala gana é quando a pessoa tem má vontade para fazer alguma coisa. Que lástima. Que lástima. Então, quando eu digo que pena, que droga, eu tô tomando um sorvete, meu sorvete caiu no chão, aí eu fico chateada porque ele caiu no chão. Aí eu vou e dou aquele grito. Que lástima, né? Ou que pena que meu sorvete caiu. Poner-se guapo. Poner-se guapo é ficar bonito. Lembrando, gente, que a palavra guapo eu só uso para pessoas. Quando eu quero dizer que uma pessoa é muito bonita, que ela é linda, eu uso guapo. Por exemplo, mis alunos são guapos ou guapitos, são lindinhos. Então, se eu quiser dizer que vocês são lindos, que é verdade, vocês são todos lindos e maravilhosos da maestra, eu vou dizer que vocês são guapos, tá? Então, poner-se guapo é ficar bonito. Morir-se de medo. Quando eu digo morir-se de medo, é morrer de medo. Quando eu estou com muito medo de alguma coisa, aí eu vou e digo morir-se de medo. Tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, tá? Eu deixei disponível aqui. Tem meu e-mail também. E aqui eu deixei uma mensagem. Deus bendiga tu semana. Ou seja, Deus abençoe a semana de vocês. Aliás, já é quase final de semana, né? Fiquem com Deus, que Papai do Céu os abençoe, os guarde, proteja, tá? Ontem eu não pude dar aula online, meu telefone quebrou de manhã cedo, quando eu tava arrumando aqui as coisas pra nossa aula. Mas aí eu gravei aqui essa videoaula para vocês. Qualquer dúvida, se vocês não entenderem, vocês podem me chamar, que eu estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Um beijo. Los amo muchísimo. Tchau.